Ensinaram? Não? Assina as duas, tá? A primeira e a... Isso. Hoje é... Que é hoje? Os exercícios que vocês fizeram? Ah, mais tempo, então, não é dúvida. 85 até 87. Os exercícios que eu passei. Agora a gente parou aí, né? São 10 exercícios. Que é o exercício da página... Exercício da página 85 até 87. 85, 87. Boa tarde. Qual que você falou? 10? Faça a instalação de uma distribuição à sua escolha deste comando do Shell. Faça a instalação do programa. Esse aqui a gente vai fazer na prática, tá? Nós estamos revisando aí exercícios, tá? Foram os exercícios que eu dei na aula passada. Isso nós vamos fazer na prática, tá? Se tiver dúvida... Aqui ele não muda muito o conceito lá de... Só inverter a tela. Ele não muda muito o conceito de instalação que é padrão de qualquer sistema, né? Você vai ter que ter lá a ISO. Qual que é o seu nome mesmo? Leonardo e o? Cauã. Então, lá, ele, basicamente, ele é bem padrão, né? Por exemplo, se eu fosse fazer uma instalação usando o VirtualBox, eu ia ter que baixar a ISO, né? Criar a máquina virtual, depois buscar esse arquivo, aí ele ia começar as etapas de instalação. Então, o que eu poderia colocar aí? Né? Utilizando o VirtualBox, baixo a ISO, número 1, baixar a ISO. Número 2, criar a máquina virtual. Número 3, buscar a ISO onde ele está salvo. Aí vai iniciar o processo de instalação. O processo de instalação é dividido em particionamento, formatação. Quem lembra mais? Instalação, né? Que é o último processo. Ele muda a etapa dependendo da forma que eu faço. Se eu fazer na raiz, é um jeito. Se eu fazer pelo VirtualBox, é outro. Porque na raiz, essa é a pergunta número 10 aí, ó, do exercício da aula passada, que é o que você tem dúvida, né?
Desculpa, seu nome mesmo? Leonardo. Então, existe essa diferença, né? Se eu faço... O que é na raiz? É eu pegar e colocar na HD minha que eu tenho lá mesmo. Essa é uma forma. Do VirtualBox, não, eu estou fazendo um teste, eu estou testando, né? Analisando. Então, existe essa diferença, né? Beleza? Tudo bem? Que é a número 9, na verdade, né? É número, essa que eu estou falando é a número 9, né? A 10 aí é assim, página 87, e o livro aí é o livro 3, né? Oi? É os estudos de sistemas operacionais para dispositivos computacionais. É o livro 3. Beleza? A número 10 fala aí, faça uma pesquisa de como configurar uma rede com um IP fixo. Então, como configurar uma rede com IP fixo em um sistema Unix like. Então, aqui é exatamente esse tema que eu falei na aula passada? Ou não? Você estava na aula passada? Eu estava, mas eu não falei. Não, eu acho que essa aula passada eu contei. Grupos de usuário. E a aula antes foi uma aula com outro professor. Eu acho que a última que ele fez foi com outro. Mas esse processo aqui, ele é meio que padrão. Tá? Defino gateway, máscara, IP, DNS, secundário e o primário. Essas 5 coisas. Definir é o que ele está falando aí, né? Ó, configuração de rede e IP fixo. Então, para eu configurar um IP fixo, eu preciso dessas 5 coisas. Né? Então, isso é meio que padrão, né? A maioria do sistema. Então, eu preciso fazer isso, né? Preciso definir isso. Dá para a gente fazer depois no próprio Windows. É meio que é bem parecido, não é muito diferente, não é diferente não. Beleza? Hoje nós vamos entrar aí na aula número 4, certo? Na aula número 4. E nós estamos aí no livro aula número 3. E a aula número 4, né? Isso é o tema, é o livro que nós estamos, e o tema é a aula 4. A aula 4 ele fala de gerenciamento. Gerenciamento no Windows. É a aula número 4. Beleza? Gerenciamento no Windows. Embaixo aí tem umas máquinas, vamos ligar elas. Vamos ligar já. Já tá ligado?
Parece? Não, eu vou botar pressão. Então, tá ligando aí, né? É rede? Ligou? Então, essa aula número 4 aqui, gente, nós temos aí alguns objetivos, né? Por exemplo, ele vai falar um pouquinho do MS-DOS, né? Vai falar do próprio Windows em si, as configurações básicas do Windows, né? Os requisitos do Windows, o gerenciamento de tarefas e a parte de configuração desse sistema. Então, esse é o tema dessa aula. Depois da instalação e depois que você liga a máquina, toda vez que você liga, há um recurso de cada placa-mãe chamada POST, que ela busca o sistema. Toda vez que você liga, né, a BIOS e com aqueles conjunto de peças que a gente falou, ela vai fazer análise, né, e vai em busca do sistema. Então, aquelas aulas anteriores que a gente viu de setup, de BIOS, a gente vai ter que fazer aquele procedimento de maneira bem prática aí, né? Pra vocês entenderem isso, né? E até bem lá funcional, né? Vendo isso funcionando, né? Como que acontece isso. Então, depois que ele fez tudo isso, ele vai em busca do sistema operacional. Ele vai ter que analisar a HD. Né? Então, ao ligar a máquina, ele vai fazer sempre esse processo. Tá? Sempre esse processo. Ele vai analisar, fazer a análise dos componentes fundamentais. Tá? Aqui tem que estar muito claro, né? Por exemplo, qual que é o papel da memória no funcionamento? O que a memória faz? Tem que ficar muito claro. Né? Qual que é a finalidade do processador no funcionamento? Tem que estar muito claro. Qual que é a finalidade da fonte no funcionamento? Entendeu? Então, esses 5 componentes fundamentais aqui, da própria HD também, né? Você tem que estar assim, muito claro na mente de vocês. É óbvio que a gente vai estar fazendo alguns processos e nesse fazer, você vai, então é assim, então fica muito mais claro, né? Mas tem que estar muito claro isso. Porque nessa aula aqui, a gente já vai trabalhar com o sistema já atuando aqui, ó, né? Igual aqui, ó, no meu caso aqui, ele está com problema no sistema. Então, ali ele fez o post, aqui também, pode vir aqui. Tem outro problema. Tem um outro problema. Né? Por que aparece essa mensagem? A gente vai entender. Existem 2 situações aí que acontecem da mensagem. Então, aqui, ó, deixa eu fazer de novo. Esse post que eu estou falando, esse post que eu estou falando é esse que vai acontecer agora. Ele vai
iniciar, olha lá, vai iniciar, a BIOS vai detectar os componentes, todo o conjunto dessas peças está trabalhando em sincronismo, cada um fazendo o seu papel, é óbvio, né? Mas ele vai sair em busca. Cadê? Ele não achou. Tá? Então, por quê? Aí entra o setup. Tem que ir para o setup e analisar lá. Né? O setup, o que é? É tipo um executável que se usa para instalar. A gente falou que a BIOS é uma coisa e o setup é outra. Então, se a gente fosse falar, o setup ele é hardware ou ele é software? Sim. A BIOS é o quê? Ele é hardware ou ele é software? Hã? Hardware. Por quê? Ela aplica física. Consigo tocar. O setup eu consigo tocar? Não consigo. Qual que é a ligação que existe entre o setup e a BIOS? Qual que é a ligação que existe? O setup quando você configura a BIOS, né? Isso, mas vocês falaram que ele é um hardware software. Não só. E a BIOS? Hardware. Então, lembrando que se é software, onde fica o software? Ele tem que ficar em um HD. Tem que ficar em um lugar. Então, o setup ele é um software de configuração que está dentro da BIOS. Então, ele é um software da BIOS. Entendeu? Então, eu preciso desse software para poder gerenciar. O que a BIOS faz? Então, eu preciso entender também que são duas coisas diferentes. Só que eles trabalham em sincronismo. Né? Setup, software, BIOS. O que é BIOS? BIOS é hardware. Qual é a ligação que existe? O setup, ele controla, ele faz o controle, a configuração de todos os hardwares que eu conecto na placa-mãe. Por isso que lá, aqui, ó, antes desse gerenciamento da aula 4, entra essa questão. Para que eu venha utilizar o sistema, essa parte de instalação, de configuração, entra uma das primeiras etapas é a configuração da BIOS. Fazer a instalação, eu preciso fazer a configuração da BIOS. Como que eu faço a configuração da BIOS? Eu faço através do software que é o setup. O setup é o software de configuração que detecta, que configura, que faz mudanças, tá? Só que uma coisa que é importante vocês entenderem, a BIOS ela não mexe com o que está aqui dentro. Por exemplo, ela deleta o que está aqui. Tem muita pessoa que confunde. Acha que quando o termo que é muito usado no mundo técnico, zerar a BIOS. Quando fala esse termo zerar a BIOS, muitos acham que vai apagar o seu sistema, vai mexer com o sistema, vai eliminar dados aqui, vai formatar. Não confunde, não faz isso. A BIOS do setup mexe com configuração. Como que ela vai inicializar, eu posso aumentar a frequência dela, eu posso diminuir, ele mexe com configuração, ele não elimina dados que está aqui na HD. No mundo do software, ele não mexe, ele atua mais do lado hardware, beleza? Nas configurações do hardware. Ficou claro agora? O setup e... Então, o que é o setup? O software que configura a BIOS. Sendo que a BIOS é o hardware. Tá? Então, é bem simples aí. Por ele ser um software, todo software, ele tem uma tela inicial. Tem uma janela inicial, uma tela, né? Vamos dizer assim. Então, eu preciso acessar ele. Né? Como que eu acesso? Isso. Eu vou acessar a BIOS, mas através do setup. Então, vocês têm que entrar no software, né? No setup. Como que eu acesso? Quando eu faço que é a técnica dele é Isso, mas como que eu faço para
Em que momento eu estou pensando nessa tela? Quando tem uma tela, que é a tela que aparece com a marca. É normal vocês aí como técnico não ter saber o termo, ter dificuldade com o termo. É normal, mas é importante ir decorando essas coisas, né? Anotando para resolver essas questões teóricas. Normalmente o técnico mesmo ele tem muita dificuldade com a parte teórica. Na hora que for falar, ele faz, ele sabe, mas a teoria normalmente é assim mesmo, é normal, não ter realmente uma. Mas tem que melhorar isso aí, tá? O técnico é assim mesmo, mas ao iniciar, né? Quando a máquina inicia, você vai acessar. Então, aqui vocês vão fazer isso, tá? Como que vocês fazem? Vocês vão pressionar uma combinação de teclas, que é Ctrl Alt Del. Pressionar Ctrl Alt Del. Ctrl é essa, Alt é essa, Delete é essa. Ctrl Alt Del é uma tecla muito. Ela é muito utilizada. Então, aqui, ó, ao iniciar, eu já seguro. Ó, pode segurar a Delete. Eu posso gravar? Sempre vai ser a Delete? Ou muda? Pode mudar dependendo do. Pode mudar. Isso é a influência da placa-mãe, o modelo da placa-mãe. Entendeu? Eu vou pressionar se. Foi. Então, essa é a delete. Como eu sei que não é delete? Quando eu fiz esse processo, dá uma ponta dela. Quando inicia. Segura F2. Quando estiver iniciando também, ele fala. Não, pode ter. Não, segura. Quando ele ir para aquilo que eu falei, em busca do sistema operacional, ele não ir para BIOS, é porque, no caso aí, não é a F2, não é? Passou. Só não foi para o sistema porque, né, eu tenho que analisar a HD. Isso aí é um problema lá. Ou não tem sistema, ou ela não detectou o HD, tem que analisar com algo lá na minha HD, aqui, ó. Tá? Beleza? Então, você vai ter que testar. Tá? Inicia lá, né? Eu acho que é a maneira, assim, tem coisas que tem que ser práticas mesmo, para você conseguir fazer. Deu para entender? Então, toda vez que tiver essa dúvida, só fazer esse processo prático. Inicia utilizando essa forma. Tá? Beleza? Ele serve por quê? Por ele, ele vai acessar, você tá. Se for até, entendeu? Beleza? Dá um contraste dela de novo. Aí ele segura o delete. Vamos iniciar. Se não for ela, você já vai ver na prática aí. Certo? E isso é o processo que você estava tentando falar, né? Quando inicia a máquina. Aí ele está falando também com você aí, ó. Está aparecendo ali com a tecla. Sempre esse menu. Usa. De acordo com a placa-mãe. O modelo da placa-mãe lá, a gente tem um modelo específico de vírus. Ele tem lá 1, 2, 3, 4, 5, 6 menus. Eu posso usar o mouse nesse modelo aí? Acho que você não dá para usar. Não dá, principalmente nesse aí. Tá? Então aí eu vou ter que usar o teclado. Como que eu utilizo aqui? Ó? Seta para frente, ó. Vai andando pelos menus, né? Seta para baixo para escolher e entra. Tá? Aqui, o que seria interessante? Eu analisar, eu ver se a BIOS detectou a HD. Tá? Então, onde eu olho isso? Normalmente, eu tenho vários menus. Né? Estou lá em cima do meio lá. Né? Aqui, ó, esse SATA aqui, o que seria esse SATA? Vem cá. Olha a máquina em funcionamento.
para ter uma noção. Seria aqui, ó, esses conectores aqui, ó. Né? Isso, esses azulzinhos aqui, né? Então aqui, ó, lá ele tá me mostrando que número que é. Olha lá. Acho que é um. Tá? Então, o primeiro seria esse daqui que está conectado. Isso, é esse aqui. Então, é aquilo que eu falei, né? Então, na prática, você tira a prova do que eu falei. O que a BIOS fez? Ela detectou a HD. Tudo que está conectado nela está funcionando, a BIOS vai detectar. Tá? Existem alguns recursos que dá para você desabilitar, mas sempre com configuração, mexendo com configuração. A HD, ó, que é o nosso foco aqui, ela tem dois cabos. Ela tem um cabo que vem da fonte, tá? Vocês vão mexer, vão desmontar várias vezes, pode ficar tranquilo. E tem um cabo aqui que vem para ela, né? Que seria o dados e o energia, vamos dizer assim. Né? Então, tem que aparecer lá. Se não apareceu, você vai ter que fazer uma análise aqui, beleza? Hoje de manhã mesmo, ela não detectava de jeito nenhum. Eu fui olhar, fui testando e eu vi que era lá, cabinho vermelho lá. Veio a Júlia e a Júlia e outro rapazinho, o Alisson. A Júlia e o Alisson. Eu vou chegar, pode ser HD mesmo, ela nem sempre ela estraga 100%. Pode estragar? Pode, mas em muitos casos ela fica com áreas boas ainda lá. Mas tem casos que o sistema operacional não aceita. Não aceita pela quantidade de área, né? Pela área que foi acessada, né? Ela tem as trilhas, os clusters, né? E ela tem essa separação, e os dados vão armazenados ali. Então, se existia uma área lá, aconteceu comigo, de eu pegar a máquina de cliente que a HD não dava para utilizar para sistema operacional. É claro que é preocupante, assim, se o usuário tiver lá muitos dados importantes nessa HD também. Você tem que já informar, ó, a HD nem sistema operacional está dando para colocar nela. Entendeu? Aí você tem que informar para ele não ficar com os dados lá. Comprar um outro HD, um SSD e tirar de lá, colocar em nuvem. Hoje em dia é nuvem, né? Contratar um plano lá e colocar em nuvem para não ter problema. Né? Então, conectado, a BIOS tem que detectar, vamos dizer assim, né? Entendeu? Tem que detectar, beleza? Então, ó, ele consegue ter 6 portas. Então, 6 portas aí que eu consigo entrar, acessar aí. Né? Então, são 6. O que vocês vão fazer aí agora? É o seguinte, faz de novo o processo. Faz de novo o processo de entrar no setup. Como que você faz mesmo? Ctrl Alt Del para reiniciar. Ctrl Alt Del. Aí vai iniciar. Lá. Dá um Ctrl Alt Del de novo. Ctrl Alt Del. Ele vai iniciar. Iniciou, delete. Segura delete. Isso. Aí você vai acessar o setup, né? Acessou o setup. Daí tem os menus lá, né? Ó. Você está no primeiro menu. Como que eu ando lá, né? Vamos dizer assim. Como eu... Isso, seta para frente. Ó. Tá mudando lá. Isso. Entra nessa HD aí, ó. Samsung. Ela tá mostrando aí. Ela fala toda a informação sobre ela. O tamanho dela. Size, tamanho. Olha lá, a marca dela. Número de série, ó. O número de série está na frente de Samsung lá, né? Então, isso aqui é muito importante para o sistema. Você verificar se o setup, né, e a BIOS automaticamente está detectando a HD, que é na HD que você coloca o sistema. Então, é natural entrar aqui e ver isso, né? Analisar isso. Porque se o setup, a BIOS não está detectando, tem um problema lá. Não adianta você tentar instalar o sistema, sendo que nem a BIOS está detectando.
Beleza? Então, tranquilo. Leu aí, ó, dá um ESC. Ele vai ter sempre um menu. Um menu aqui do lado, aqui, ó. Ter sempre um menu. Olha lá. Dizendo o que você pode fazer. São todas teclas do teclado. Setas, Enter, né? Ó, F1, F ESC. Então, por exemplo, a ESC mesmo. Dá um Enter aí. O Enter ele acessa. O que a ESC faz? Ela tipo, cancela. Dá um ESC lá. Olha lá. Cancela e volta anterior, né? E até tá escrito aqui, ó. Tá? O setup, ele não é igual, né? Foi aquilo que a gente falou. Ele muda. Então, você tem que... tem setup que você tem que acessar os menus para você ver o que tem. Esse primeiro aí, esse modelo aí de BIOS, que é a versão 1302. 1302. Essa 1302 aí, ó, que é o modelo da BIOS, ó, essa placa-mãe, né? Ela tem só 6 menus. Então, o certo é quando pegar qualquer placa-mãe e for fazer uma assistência, acessar a setup e ver. E entrar e analisar o que tem aí. A primeira aí, ó, né, se a gente for ver, ela vai arrumar data e hora e vai detectar todos os itens que são conectados na entrada da SATA. Essa é a finalidade desse primeira opção aí, tá? Por que eu estou falando aqui? Aqui eu não vou focar em todos os elementos, vou focar só na HD, tá? Que é a função do sistema. E agora, se eu pegasse e se eu espetasse um pendrive, para eu fazer a instalação do sistema aí, eu preciso de um pendrive bootável. O pendrive bootável, eu tenho que preparar ele. Existem várias formas. Na informática, sempre vai ter mais de uma maneira de fazer. Sempre vai ter mais de uma forma de fazer. O pendrive bootável, o que é um pendrive bootável? Eu vou ter que preparar, formatar o pendrive, particionar o pendrive e colocar os arquivos do sistema dentro desse pendrive. Isso a gente vai fazer também na prática. Então, esse preparar, criar o pendrive bootável é a primeira coisa que você tem que fazer. Tá? Você vai ter que baixar a ISO, formatar o pendrive e particionar o pendrive. E colocar essa ISO dentro do pendrive, usando aplicativos ou não, ou de outra forma. A ISO do Windows 10 dá para você baixar no próprio site. Né? Dá. E ele também faz o processo. É aquilo que eu falei, né? Tem pessoa que gosta de aplicativo, que faz isso. Pode ser também. Né? É que nem aquilo, né? São vários caminhos que chegam no mesmo resultado. Tá? Tem pessoa que gosta de fazer pelo aplicativo, né? Que até nos primórdios lá, tinha que utilizar o aplicativo. A informática vai mudando, e vai criando muitos meios. Eu mesmo, eu pego a ISO, formato pendrive, particiono o pendrive, jogo a ISO dentro do pendrive, extraio ela. Tá pronto. Dá certo, né? Então, preparar esse pendrive é fundamental. Então, tudo isso foram aulas que a gente viu anteriormente. E a gente fez de forma teórica. E agora a gente está fazendo de maneira prática. Hoje nós vamos fazer instalação também, tá? Então, é muito importante isso, tá? Então, detectou HD. HD está sendo detectada. Acaba por aqui? Não, a gente vai fazer a instalação dela agora, tá? Então, aqui é um bom sinal. O que a gente tem que fazer agora? A gente vai pegar o pendrive e ele já está preparado. Ele já está preparado, tá? Ele já está pronto. Eu não vou falar hoje isso aqui, que a gente tem que instalar. Essa é aquela lá, né? Olha lá, aquele setup é diferente. Ó, pra você ver, ó. Vira pra cá. Ele é bem diferente. Ó, pra você ver. Vem cá. Eu acho que tem muitas máquinas que é esse aqui, ó. Tem muitas máquinas que é ele. Aí, ó, setup aí. Então, esse aqui, ele é bem diferente, né? Aí, ó. Tem muito mais menus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
não pode esquecer a finalidade. O que o setup e a BIOS faz? O setup é um programa. Ele vai apagar alguma coisa na sua HD? Não. Ele mexe com configuração de hardware, de peça. Ele detecta tudo que está conectado à placa-mãe. Então, por isso que ele é muito importante. Se não detectou, pode ser que esteja algum problema no hardware. Pode ser na placa-mãe? Pode. Pode ser na memória em si? Pode. Tá? Então, vamos testar como que eu entro nesse aí. Ó. Então, aqui eu vou ter que fazer aquele teste que eu falei. Será que é delete? Será que é F2? Será que é F12? Então, você tem que testar. Então, mesma coisa. Agora vai você. Dá um Ctrl Alt Del para reiniciar e já segura delete. Aí você vai testar para ver se é delete. Segura delete, ó. Se for delete, o que vai acontecer? Ele vai para o setup aí, ó. Tá? Aí, foi. É a delete. E se eu fizesse isso, ele não tivesse entrado aqui? É porque não é a delete. É a F2, né? Ou pode ser outra tecla também. Apesar, dá um Ctrl Del, de sempre, ó, normalmente... Peraí. Ele vai fazer uma leitura. Existe um sistema chamado Plug and Play. A BIOS, ela atua com esse sistema. O que é Plug and Play? Conectou na máquina, funcionou. É o Plug and Play, é um termo muito antigo aí das placas-mães. Plug and Play, conectou, funcionou. Tá? Olha lá. Aqui aconteceu aquilo que eu iniciei a aula falando, que é o post. O que seria isso? Tem muita palavra em inglês, né? Às vezes a gente costuma traduzir isso e já vai ficar mais fácil. Toda vez que você liga a máquina, ela sai em busca do sistema operacional. Ela vai em busca do sistema. Ela vai acessar aqui, ó, a HD. Ver se existe sistema. Se está tudo certo com o sistema. O sistema vai fazer a BIOS, né? A BIOS vai fazer isso. Beleza? Se não encontrar, ele vai te dar uma mensagem. Uma mensagem de erro, uma mensagem te informando que não tem sistema. Igual ali, né? Igual ali, ó. Vamos lá. Você dá um Ctrl Alt Del aqui, ó. Ele vai me dar uma mensagem. Aqui, é muito importante acessar o setup e ver se a HD foi detectada. Foi o que a gente fez aí, ó. A HD está sendo lida. Então, ele está entendendo. O hardware existe. Ctrl Alt Del, de novo. Dá lá um Ctrl Alt Del. Aí, ó, Ctrl Alt Del. Eu só vou para o setup se eu quiser verificar alguma peça ou fazer um sistema chamado boot, configurar o boot, que é a forma de inicialização. O que é a forma de inicialização? Se eu quero instalar um sistema, eu não posso inicializar, fazer o post, ir em busca do HD e procurar o sistema no HD. Eu tenho que fazer uma outra forma de leitura. O famoso boot é isso. É dizer para a BIOS, para ela ler o meu pendrive em primeiro lugar. O meu DVD em primeiro lugar. Entendeu? Então, eu tenho que ir lá no setup e mudar isso. Falar, ó, não leia a HD, post. Lê um outro meio de armazenamento aí. Entendeu? É isso que eu tenho que fazer. Daí ele vai ler lá e vai inicializar a instalação pelo pendrive. Essa é a mensagem. Ele foi em busca do sistema operacional, que é sempre isso que ele vai fazer, e ele não encontrou. Ele não encontrou. Né? Aqui a gente sabe que está no HD. Pode ser um problema no HD? Pode. Aí a gente vai testar agora. Beleza? Agora a gente vai para a próxima etapa. Aqui deu essa mensagem. Ele foi em busca do sistema e não achou. Aqui também não. Aqui também não. Olha lá. Ele foi em busca do sistema e deu esse reparo. Ele até achou que tinha um sistema, mas ele tem um conflito nesse sistema aí. Entendeu? Aí a gente vai ter que fazer a instalação para verificar. Né? A gente fez a instalação ontem dessa HD, ela estava muito lenta. Percebi que ela estava muito lenta. Estava muito lenta. Aí a gente tem que analisar. Porque a memória RAM tem um papel muito, muito forte aí dentro desse processo. Né? Vocês lembram qual que é o papel da memória RAM? Que é aqui, ó, memória RAM, isso aqui.
Oi? E isso, faz isso também. E também ela é a ponte, né? Ela faz com que ela é o transporte dos dados para cá. Ó. Ela serve também, ela tem esse papel. Então, às vezes, a memória ela pode dar problemas nesse aspecto. A memória também, ela tem vezes que ela não tá, ela é que nem parecida com um HD na forma de funcionamento. Às vezes ela não está 100%. Né? Aí ela vai dar vídeo, porém ela vai apresentar outros problemas. Por isso que tem ferramentas do técnico, ferramentas de teste de memória RAM. O próprio sistema operacional tem uma ferramenta lá que ela faz teste. Ela vai verificar se a memória RAM está funcionando de maneira correta. Entendeu? Então, esse teste é assim, é exames, né? Que nem um médico. O médico não pode cravar nada, ele vai fazendo exames para ter a certeza. Não adianta falar, é HD, você tem que fazer exames. Aí você vai ter a certeza. Pensa como seria catastrófico você, como técnico, falar, memória RAM. O cara compra a memória, o problema continua do mesmo jeito. Não é catastrófico? Para você, técnico, é catastrófico. Então, não é melhor fazer os testes? Com o tempo, é claro, você vai cravando uma série de coisas. Porque o tempo vai te dizer, vai te apresentar coisas que, atuou igual aquela outra máquina que deu o mesmo problema. Aí você vai fazendo isso cada dia mais rápido. Mas acho que essa análise no começo tem que ser mais detalhada, né? Nem que você demore mais tempo para entregar, mas que tenha uma análise correta. Até né, Luiz? O speaker, né? O speaker é um bom aliado, né? O speaker, ele é um bom aliado, né? E o que o speaker faz? Ele emite sons que vai te apresentar alguns problemas. Então, todas as ferramentas que você tiver para te ajudar, né? O speaker é esse aqui, eu estava com ele na mão aqui agora. Esse aqui, ó. Aqui, ó. Speaker é esse aqui, ó. Você conecta na placa-mãe, pode pegar. Você conecta na placa-mãe e ele emite sons. E ele tem uma tabela, né? Uma tabela que vai mostrar, se o som for esse, é esse problema. Se o som for esse é o speaker. Entendeu? Então, ele te ajuda. Tem uma série de tipos de som que vai te indicar um problema, né? Se for memória RAM, ele vai dar um tipo de bip. Pô, e ele vai falando cada um dos problemas, eu explico. Né? Algumas placas-mães antigas, né, Luiz? Ele não tem um speaker. Entendeu? Tem outras que já vem soldado, né? Tem outras que não tem, que não tem. Então, você tem que estar preparado para todas essas situações. Você não sabe a máquina que o cliente tem lá. Entendeu? É claro que as mais novas todas têm, né, Luiz? As mais novas todas têm. Então, é um aliado. Tem uns que já vem soldado também, né? Já é o speaker aí. Entendeu? Então, é um aliado aí muito, muito bom, né? O speaker. Entendeu? Então, ele te ajuda. Então, o que você vai fazer? Vai conectar na placa-mãe e você vai ligar a máquina. Quando ela ligar, o speaker vai também atuar nesse aspecto aí, te mostrando, te dando um sinal lá. Principalmente quando não dá vídeo, né, Luiz? Que é um dos problemas categóricos e um dos mais preocupantes aí, né? Não deu vídeo, você quer consertar a máquina. O speaker é um aliado para você, tá? É claro aí que fazendo os testes, fazendo as análises e sabendo, principalmente, o funcionamento de cada uma delas, vai ficar muito fácil você saber o que é. Por exemplo, não deu vídeo. Por onde você começa? É um hardware muito importante para o vídeo, que é o papel dela. Então, aqui vocês têm que escrever, anotar em algum lugar e estudar. Qual que é o papel da memória RAM no funcionamento? O que ela faz quando a máquina liga? Quando eu tiro ela, sem ela, como que fica? E isso aí a gente vai ver, tá? Aí você vai conseguir ver qual que é o papel dela vital. A princípio é dar o vídeo. O dar o vídeo aí é um dos papéis dela, né? Que é fundamental aí, né? Beleza? Então a gente vai fazer a instalação agora, tá? Vai fazer a instalação.
Tá? Nós vamos fazer a instalação e a instalação é o seguinte, a gente vai ter que entrar no setup. A gente vai entrar no setup de novo e a gente vai olhar uma outra coisa dentro do setup. Vai olhar uma outra coisinha dentro do setup, tá? Que é aquele que eu falei do boot. Vamos lá? Qual os dois? Cada um faz em uma, no caso. Pode ir lá. Vamos lá. Ó, então, o que você vai fazer aí? Ó? Você vai pegar e entrar no setup. Então, essa é uma das etapas de instalação. Tá? Então, entra no setup, Ctrl Alt Del, ele vai reiniciar a máquina e segura a delete. Segura a delete. Segura delete, ele vai acessar no setup. Ele vai acessar o setup. Então, aqui está o pendrive. Tá? Aqui eu sempre tenho uma dúvida cruel. São dois iguais. Então, eu vou... Vendo aí, ó. Eu tenho que dizer que esses pendrives têm que ser lidos em primeiro lugar. Então, qual a opção que eu vou procurar? Eu sempre falo assim, procure. Por que eu falo procure nos menus do setup? Que nem todo setup é igual. Não adianta falar, vai ser o teu quarto menu. Não, cara. Vou falar assim, você vai procurar no quarto menu em uma determinada placa-mãe e não vai ser. Então, você vai ter que procurar mesmo. Qual é a palavrinha-chave? Eu sempre tento simplificar tudo, tá? Para vocês entenderem. A minha finalidade é essa. Você vai procurar aquela palavra lá, ó, boot. É o quarto, né? Quarto menu aí. Quarto menu, ó, boot. Beleza? Assim o boot. O que eu vou ter que dizer? A ordem, a sequência, eu vou ter que mexer nisso. Tem que mudar a ordem, né? Eu não quero que leia HD em primeiro lugar. Eu quero que leia o pendrive, tá? Então eu vou ter que vir aí, ó. É claro que eu vou ter que fazer isso depois que eu espetar o pendrive na máquina. Que a BIOS ela trabalha com o termo plug and play. Conecto, reinicio, tudo que você conecta na máquina, o interessante, o correto é reiniciar. Né, Luiz? Tudo que você conecta na placa-mãe é bom você reiniciar, fundamental. Porque a BIOS ela é plug and play, ela inicia, ela faz uma verificação, traduzindo para vocês, ele faz uma verificação de tudo que está conectado nela. A BIOS faz isso. Então, esse pendrive aqui, eu tenho que espetar na máquina e inicializar e entrar aí, ó. Entrar aí e nessa opção aí, na última aí, ó. Sequit, entra na última, mesma coisa. Interessante que você olhar, ó, desce. Mais um, enter. Aqui, ó, ele... Bom, não é essa aí não. Isso aí é senha. De cima. Isso. Aí, ó. É aí que você vai habilitar ele, ó. Tem que estar habilitado o boot aí, ó. Tá? Duas coisas aqui. Por trabalhar com hardware, o hardware, basicamente, não sei se vocês lembram, o hardware ele trabalha com um termo muito importante lá. A gente viu decimal, a gente viu hexadecimal, a gente viu bastante termo lá. Tem um desses termos que a gente viu o octal, lembra? O hexadecimal, decimal, e tem um desses sistemas numéricos, sistema numérico, desse sistema numérico que o hardware trabalha. Qual é? Binário. Binário. O que é o binário? É o 0, 0 e 1. E o 0 e 1 representa o quê? A gente for falar o 0 e 1, o 1 e o 0 é? a energia e a falta de energia? Isso, em outro termo, ligado ou desligado. Entendeu? Então, ali é a mesma coisa. Entra lá na primeira opção, dá um enter na primeira opção. Você vai ver lá, ó, qual que é o ligado? É a opção de baixo. Tá vendo? A opção de baixo aí. A opção de baixo, ela é o ligado. E a opção de cima? Desligado. Entendeu? Por quê? A BIOS atua com hardware. Beleza?
Então, eu vou ter que configurar aí. Deixa habilitado, som de baixo, dá um Enter, dá um ESC, para sair. Aí entra na prioridade, em cima. Isso. A prioridade aí, o pendrive normalmente tem que ser lido em primeiro lugar, tá vendo? Ah, isso. Tá vendo? O número 1 aí tem que ser o pendrive. Tá? Eu tenho que espetar o pendrive, inicializar, para eu dizer para a BIOS ler, está conectada à placa-mãe, plug and play lá, detectar, né? E conseguir ler o pendrive. O que acontece? Quando eu colocar o pendrive em primeiro lugar aí, e eu iniciar, o que vai acontecer? Ele vai ler o pendrive primeiro. O boot seria isso, a forma de inicializar, as formas de inicialização. Beleza? Deu para entender? Então vamos lá. Então faz o seguinte, vamos desligar a máquina. Vamos desligar. Aí, por não ter sistema, claro, se tivesse sistema, essa não é a maneira correta. Se tivesse sistema. Mas no caso, a gente não tem sistema, tá? Porque esse desliga de forma incorreta, qual que seria a forma correta? Iniciar, desligar. É o processo correto. Mas como não tem aqui, a gente é obrigado a desligar ele. Posso até utilizar aqui, ó. Isso aqui, ó. Ele tem um botãozinho aqui, ó. Tá. E é o botãozinho, olha lá, ele é o 1, ó, e ele é o 0. E é aquele termo que você acabou de falar, o binário, né? Ele tem ali, ó. São todas as fontes que é assim? Não, não é todas as fontes. Beleza? Aqui eu tenho os dois pendrive. Vocês vão conectar um deles. Qualquer um desses aí. Vai lá, pode conectar na USB lá. Como ele está fazendo, aí depois você vai fazendo o outro. Bom que você vai estar manjando já na hora que você fazer. Tem USB na frente, tem atrás. Eu aconselho a traseira. Que aí, às vezes, lá você vai fazer só essa instalação desse sistema. Então, você vai conectar aí. Isso. Parte de trás. Se a pessoa ligou errado no Outback, tinha um pendrive. Tem porta livre aí, né? Só meio seguir, então não vou chegar no novo. Então, beleza. Eu não lembro que eu tenho que marcar ele. Se é esse ou se é aquele lá. Vamos iniciar. Liga ela agora. Liga ela. Beleza. Tranquilo. Liga aí. Liga ela e vai lá para o setup. Vai lá para o setup. Eu tenho que dizer. Existe duas coisas que é muito utilizada. Ou eu utilizo aquela, que é a mais convencional, ou eu simplesmente vou botar um power aqui, ó. Esse aqui, achando, hein? Aqui, é. Ai, aqui, cara. O certo é ir lá no setup, já pode ir lá, vai pro setup e configura o boot lá, né? Ou eu posso utilizar aquela forma, ou eu posso usar um termo chamado que a gente costuma falar, chega a ser quase uma gíria, que é o forçar o boot, que é essa tecla aqui, ó, F8. É só você iniciar com o F8. Substitui aquele processo que a gente falou lá, dá um Ctrl+Del, processo de entrar na BIOS. Claro que aquele processo de entrar lá e detectar é muito importante, tá? É fundamental, mas eu posso utilizar isso, que é o termo que a gente utiliza de forçar o boot, né? Você pressionar essa tecla F8 ao iniciar, você fica pressionando ela. Aí vai aparecer um menu para você escolher em qual que você quer que leia em primeiro lugar, que é o menu do boot. Dá um Ctrl+Del, no. Tá indo? Vai ligar, aí eu posso. Vamos para o setup primeiro, para vocês acessem o setup, para vocês olharem lá como é que faz lá. Ele muda um pouquinho de um para o outro, tá? Ele muda um pouquinho, mas não é muito drástico, não. Aí vamos fazer aquela primeira forma que eu expliquei, depois a gente mostra para vocês como que é forçar o boot aí, o termo de forçar o boot. Pode segurar mesmo, tá? Aí ele vai dar um F1, dá um F1 lá em cima. Aí foi.
Aí vai lá para o boot, HD está ali, primeira opção, dá um Enter na primeira. Aqui acontece muitas vezes isso aí, ó, dá um ESC. Se ele não detectar aí, ó, você tem que habilitar ele lá, ó, dá outro ESC. Vai nesse Hard Disk Drive, isso. Aí, ó, ele tá aí, ó. Tá vendo? Tem algumas BIOS que é assim. Você tem que primeiro mudar aí, ó. Colocar no primeiro, em cima. Isso, agora sim. Olha lá, primeiro tá o Kingston, que é o pendrive lá, ó. Pendrive e segundo o HD. Então ESC. Agora vai aparecer aí, ó. Vai na ordem. Aí, ó. Aí você tem que mudar aí também. Coloca ele em primeiro lugar. Em cima. Isso. Aí o segundo pode ser o HD. Tem que aparecer aí também. Vai no número 2. Então, Enter. Aí coloca aí que é o... Aqui ele não aparece especificamente o drive lá que está em segundo plano lá. Tá vendo aí, ó? Então você pode pôr aqui, ó, que é o sistema de leitura do boot. Aí, Agora vamos salvar. Terceiro, não precisa nem habilitar. Dá um F10. Tá aparecendo aqui, ó. Sempre aparece aqui, ó, no menu. Ok? O que tem que acontecer? Ele tem que ler o pendrive agora aqui, ó. Pendrive aí. Que se configurou o setup. Beleza? E configurou automaticamente aí para ele ler o pendrive em primeiro lugar. Tá? E se... É claro que o pendrive lá, ó, o pendrive que tá lá, ele tá preparado já. Você preparou ele para que ele faça isso. Não é qualquer pendrive, né? É óbvio, né? Aquele pendrive foi preparado para que faça a instalação do sistema. Aí, ó, esse não é um pendrive. Esse é um outro pendrive. E ele é um pendrive de boot também, mas para outra coisa, que é o teste de memória lá, tá vendo lá? Windows Memory Diagnostic é o para fazer teste de memória e essa opção de cima ele quebra a senha do Windows. Então não é esse. Então é o seguinte, é interessante desligar. Vamos desligar aqui, ó. Desliga e vamos colocar o outro. Vamos colocar o marker hoje. Eu achei, ó, Luiz, ó, o negocinho desse teclado aqui, ó. Cara, eu tava olhando só onde tava. Dentro da minha bolsinha. Dentro da minha bolsinha. Acho que eu achei que fosse negócio de wireless. É isso aí. Aí eu achei hoje. Vamos lá. Coloquei o outro pendrive. Vamos ligar ela. Liga aqui, ó. Pressiona lá para nós. Ele vai ligar lá. Ligou, aí ele vai fazer o seguinte. E se eu fosse lá, a gente já fez pelo setup. Agora vamos F8. Segura F8. Tem que ser ao iniciar. Aqui é o termo lá que eu falei de forçar o boot, né? Olha lá, F8. Aí ele vai para um menu. Vai aparecer algumas opções para você escolher. Ele tá dando esse erro aí, ó. Liga lá de novo. Ele tá dando um erro aqui no... Isso. Vai segurando. A diferença é que ele vai aparecer as opções para você colocar qual que você quer que seja acessado em primeiro lugar. Entendeu? Olha lá. Pode segurar o F8. Aí você está conseguindo ver a diferença de como fazer pelo setup, como forçar. Dá um F2 agora. F8. Aí, ó. É essa tela aí, ó. Essa tela aí. Você não precisa ir no setup. Tá vendo? A seleção é um menu de seleção de boot. Ele aparece quantos estão conectados lá. HD, ó, e o Kingston ali. O que você quer fazer? Você quer ir pelo Kingston. Essa placa-mãe, ela estava dando um erro aí quando fazia por esse pendrive. Vamos ver se ele vai dar o mesmo erro. Dá um Enter. Aí ele vai acessar o pendrive agora. Já vai ir para a instalação lá. Entendeu? Vamos ver se ele vai apresentar o erro aí. Ok? Aí ele vai acessar. Eu mudei o pendrive, mas não
Coloquei o mesmo pendrive. Ele pode, né? Os dois é igualzinho, cara. Fiz errado, tinha que comprar um diferente do outro. Eu, particularmente, gosto da Kingston. Kingston, ela dá um control dela aí. Quanto pendrive não tá indo, não tem. Não, aqui não tem o sistema operacional nele. Ele não tá bootável. Ele tá com outro sistema lá. Aí pode ser para F8. Olha lá. Tecla F8 é o processo de forçar o boot. Aí vai na Kingston. Aí ele vai começar a fazer a instalação. É claro que essa opção de fazer o pendrive a gente vai fazer ela de forma detalhada. Aqui, ó, ao ligar, ele vai contar os segundos lá e vai te perguntar e a arquitetura que você quer, tá? Se é a 64 bits ou se é a 32. Tá? Vamos usar 64, então aqui eu consigo mudar, ó, pela seta. Ó, tá vendo? Consigo mudar. Eu preparei o pendrive assim também. Eu conseguia colocar só 32, mas tem uma opção lá que você consegue baixar ISO ambas. Na própria Microsoft lá tem. Então, enter. É aí que ele dava um erro, tá? Essas placas mães estavam dando um erro aí. Vamos ver se... Aí eu formatei o pendrive e fui ver se era ISO. A diferença de 64 para 32 bits é Ele tem memória RAM que tem. Também, ele tem placa-mãe que você tem que olhar as características técnicas dela, para influenciar na memória RAM e configuração da placa-mãe, entendeu? Ela vai influenciar na memória e tem a ver com o próprio processador. Tem processador que ele não é compatível 64 bits. Os mais antigos, né, o Luiz? Hoje em dia, a maioria é 64 bits, né? Até eles já estão pensando em atualizar isso aí. Já até na apostila lá tem algumas coisas falando sobre isso também, das outras tipos de arquitetura. Mas dava um erro aí, ó. Vamos ver se ele vai passar dessa etapa. Às vezes é a ISO, né? Aí eu formatei ele, pedi até para um aluno que eu tenho, ele está fazendo o mesmo esquema que vocês, para ele preparar. E vai ter uma aula que vocês vão fazer também. Aí ele fez de novo lá e aí parece que deu certo, vamos ver. É a primeira vez que eu tô... porque a gente testou ontem, né? A gente testou ontem já, agora que eu lembrei. Olha lá, foi. Aí aqui é a primeira, uma da primeira etapa de inicialização da instalação. Aqui já passou por, vamos dizer, 2 etapas, né? Que não podemos destacar aquela de preparar o pendrive. É uma etapa. Faz parte do processo de criar, de instalar mesmo. Consegue enfiar qualquer pendrive e instalar? Não. Então, aquela lá faz parte. Então, lá é uma parte. Configurar o setup também é uma parte. Ou você configura ou você força o boot. Também é. Nem sempre é F8, né, Luiz? Tem algumas placas-mãe que às vezes é F11, né? F1 algumas. Então, muda muito. Então, tem que testar, beleza? Então, aqui ele vai começar a falar. O que ele pede ali? Ó? Pede o idioma, o formato ali de hora e de moeda e o tipo de teclado. Ó. Vendo? É a primeira coisa que ele pede. É bom estar sem teclado, sem mouse aqui, e aí a gente vai aprender a mexer só com o teclado aqui, já que está sem, vamos... A gente tem mouse aqui, tá? Só era tirar de lá, mas já que está sem, como que a gente faz? Ó? Usa aqui, ó, Tab. A Tab vai pulando, olha lá. Aí chegou onde você quer, você dá um Enter. Aí entra, instalar, entra, aí vai começar a instalação. Aqui ele vai fazer particionamento, formatação e instalação. Essas 3 últimas etapas é feita aqui. Aí você vai ter que vir aqui, ó, para colocar
que é o número de série, né? Porque o Windows ele é licenciado, né? Então, aqui ele permite que você coloque depois o número de série aí. Dá um Enter. Aí, aqui, ó, ele voltou, dá um Enter. Aí, não, lá embaixo. Dá um Tab. Isso. Enter. Beleza. Aqui, ó, você vai ter que escolher, ó, qual... Aqui que é a arquitetura. Aqui é um reflexo do que você já pediu lá, né? Onde inicia, você já pediu que é 64 bits. Né? Então, ele só vai dizer a arquitetura que você quer e o tipo de sistema que você tem aí, ó. Tá, ó. Vamos usar a primeira lá, ó, ROM. Vamos usar essa primeira, depois a gente usa as outras. Então, Enter. Ele muda um pouco a aparência, essa tá a diferença de um para o outro aí. Então, a aparência não é drástica também, tá? Todos são Windows 10. Depois a gente dá para instalar os outros para vocês verem as diferenças. Dá um espaço, aí tem que ser espaço. Espaço para habilitar. Aí, Enter. Aqui você vai particionar. É aqui que você particiona. Aqui você está fazendo a instalação na raiz mesmo. Lembra que no início da aula eu falei, gente, eu posso fazer uma instalação pelo o VirtualBox, que é aquela questão que você falou lá. Uma delas é essa aqui. A outra é pelo o VirtualBox, que dá também. Aí muda as etapas, né? Eu vou usar ISO e não vou instalar, que é o termo que eu uso na raiz, né? A raiz eu vou instalar na HD mesmo, né? Não de forma virtual. A opção de baixo, seta para baixo, Enter. Aqui ele fala para você a quantidade de partição que tem, entendeu? Então, ali, ó, eu tenho duas, né? Duas partições ali, né? Duas primárias, tá vendo? Ó, duas primárias, tá vendo? Uma de 270 e a outra de 195. Então, vamos lá. Primeiro, vamos excluir tudo, vocês aprenderam como é que faz. Tá? Até lá embaixo no excluir. Aí, Enter. Vai excluir a primeira lá em cima, ok? Esse processo aqui, gente, é um processo muito importante, tá? Isso. Eu cobro normalmente R$50 para fazer a instalação do sistema, que é o que vocês estão fazendo agora. Quanto você cobra, Luiz? 70. Tá vendo? Então aqui vocês já conseguem ganhar dinheiro, tá? Nesse processo aqui. Barato ainda, hein? Ali, ó. Então, ó, eu posso fazer só uma partição, se eu quiser. Como que seria se eu quisesse fazer uma partição? O que é partição mesmo? Dividir o meio de armazenamento, entendeu? Dividir. Então, aqui eu posso criar uma partição só. Como eu posso criar duas. Como posso criar mais de uma. Aí tem aquela influência que eu falei, né? Tudo aquilo que a gente viu em aula, os tipos de partições, né? Lembra lá? Vocês lembram dos tipos? Tem uma lá que ela é limitada, né? E isso tem uma ligação direta com a BIOS também. A gente viu Dá para você definir uma limitação também. dá para converter. Dá pelo DOS lá. Dá para converter. Tá? Esse processo de partição dá muito problema, tá? Dá muito problema e dá para resolver, tá? Dá para mudar lá o sistema GBT, lembra? MBR, lembraram, né? Então, lembra lá que a GBT ela pode criar lá mais de 100 partições, né? E a MBR não, ela é limitada, né? Certo? Então vamos lá. Aqui nós vamos criar uma primeiro. Como que eu crio uma? Tá? Aqui eu estou preparando a minha HD para receber o sistema. Vamos clicar em novo. Aí está em branco, está zerado, você excluiu. Mais um. Se ele passar, você volta com... Isso. Aí, ó. Aqui, ali tem 476. Apaga 4 e coloca um 2 aí. Vamos colocar mais ou menos a metade. Aí. Aplica. Aqui, ó. Aqui, no caso, a gente está fazendo em duas. É o contrário, né? Falei que ia fazer uma coisa, fiz o contrário. Aqui eu estou dividindo em duas. Então, eu peguei o 400, que é o total, e dividi por 2. Beleza? Não vai dar exato, mas eu dividi por 2. Dá um ok? Olha lá, vai criar uma outra partição. Não exato, vai dar 100 e alguma coisa. 195, tá vendo?
e ele cria uma partição aqui, que é chamada de termo mais, quem é mais antigão aí, as unidades lógicas, né? Ele cria automaticamente lá em cima, que fala que é uma de 50 mega lá para sistema, tá vendo lá? Lá em cima. Que ela, né, ela criou automaticamente. A de cima, ela não, ela foi criada, tá vendo? E a de baixo não. Seta para baixo. Aqui é importante você criar todas aqui. Eu poderia criar só uma aqui e instalar nessa que eu criei aqui? Poderia. E avançar? Poderia. Mas lá na frente, quando você for para o Windows Explorer lá e finalizar a instalação, ele vai dizer que você só tem aquela. A outra vai ficar tipo oculta. Mas você tem que ir lá e criar a partição dentro do Windows. Eu expliquei em aula isso um dia lá. Então, é importante, eu gosto de fazer tudo aqui. Para quando instalar, vai estar as duas lá, HD perfeito, pronto para usar. Clica em novo, clica não, né? Aí é o total, né? Então, total aí, só aplicar. Aplicou, criou. O que falta agora? As duas estão criadas, vendo aí, ó? O que falta? Falta eu formatar agora. Particionar eu já particionei. Aí, nesse daí, seria necessário dividir as duas HDs? Não é necessário. Se quiser criar uma também, não tem problema algum. A gente dividiu aqui para vocês aprenderem a dividir, né? Vocês dividiram. Mas, como está dividida em duas. Mas, se quiser criar uma também, né? É claro que aqui, gente, não pode esquecer aquele outro detalhe, né? Por exemplo, eu teria que perguntar para o cliente, ter certeza que eu posso fazer isso. Tem uma coisa lá chamada backup, né? Eu não posso fazer isso antes de... Eu estou eliminando dados, né? Antes de tirar os dados que é importante para o cliente. O backup também é cobrado, né? Eu cobro valor único, mas você pode ter bastante prejuízo com isso, como eu já tive, né? Peguei lá um HD que o cara tinha 2 tera de backup. E aí? Eu cobro R$ 40 só? Não era justo cobrar um valor a mais? Né, Luiz? 2 tera é um copiar e colar, só isso, né? Alguém tem dúvida de como copiar e cola? E acessar HD em uma outra máquina, ou se o sistema tiver... É mais lento, mas pode tirar a HD dali e colocar em outra máquina. E vai enxergar ali, copia só os arquivos necessários também, tá? Certo? Não copia tudo. Pega todo HD, não há necessidade. Você vai pegar os dados que são necessários, tá? Ok? E vai fazer o backup. Tem cliente até que fala, né? Eu tenho tal arquivo, só isso que eu preciso. Essa comunicação tem que ser feita com o usuário. Beleza? Aqui eu fiz duas. Fiz duas partições. Como que seria fazer uma só? Tá? Elimina todas. Aqui, o que falta só? Vamos só finalizar e a gente volta lá. Aqui eu só ia formatar agora. Venho aqui formatar. E formatar o que é? É apagar tudo. Claro, se fosse uma máquina de cliente, teria que perguntar para ele se não tem arquivos importantes, se precisa fazer backup. R$ 50 com mais 40, 90 já seria se tivesse backup. Entendeu? Aí vai lá para formatar. Isso. Lembrando que a partição já apaga dados, tá? Se for fazer antes de fazer tudo isso que Aí, se fosse fazer um negócio de excluir, teria que ser formatar. Não entendi o que você falou antes. Se fosse só um. Se for só um, nós vamos fazer na prática para você ver. Vai em cima, vamos formatar de cima também. Essa aqui, ó. Essa aí, formata também. Formatou. Uma formatação rápida, né? Formatou. Agora está pronto para avançar. Eu começar a fazer a instalação. Nós não vamos avançar para a gente voltar lá para você entender como que a gente faz uma só. Tem que excluir de novo. Isso. Aí não tem problema que a gente vai excluir todas, né? Excluiu a primeira, excluiu a segunda também. Isso. Agora sim. Tá vendo? Agora sim. Até deixa eu ver aqui. Essa aí você pode excluir também, que é a de sistema que foi criado automaticamente. Beleza, apagou tudo. Agora, como que eu faço para criar uma? Quando você clica em novo,
Vai no. É só dar um outro clicar, entendeu? Você não divide aí. Ó. Isso. Eu vou criar uma só. Ah, ele vai criar. Oi? Aí, ó. Formato. Ah, pronto. Aí é só avançar. Aí, se a partição já tivesse criada, aí eu Aí, formataria ou não? não. Aí você tem que analisar lá o que tem dentro. Ah, Normalmente tem cliente que faz assim, ele cria a partição, ou algum técnico criou, tem dados lá dentro. É claro que eu já fiz isso, deu erro. Ele não deixa você manter um. Já aconteceu muito comigo agora nos últimos dias. Ele não deixa você deixar aquela partição ali e só apagar uma. Já aconteceu comigo isso. Tá? Então, eu aconselho, faça backup antes. Tira lá dali os dados importantes. Na hora que chegar aqui um acidente, entre aspas, você eliminar dados. Chegou aqui, você só vem para cá quando você tem a certeza que não tem backup, que é eliminar tudo mesmo. Tá? Eu já fiz muito também fazendo isso que você falou. A hora que eu cheguei aqui, eu vi que tinha duas partições, uma com nome até, né? João, Maria, José, sei lá. E eu entendi que ali tem dados dele, né? Mas eu já fiz backup dali. Então eu chego aqui e elimino tudo mesmo, né? É claro que o backup. Oi? O sistema operacional total ele vai ter que ficar, ele vai ser armazenado, os dados vão ser instalados ali. Uma vai ficar com o sistema e a outra livre, a outra em branco. Sempre assim, ele precisa de uma partição, de uma área, né, de um lugar lá para jogar os dados. Tá? Cria duas de novo, elimina de novo. Esse aqui tem outras formas de fazer, tá? Dá pra gente fazer de outras formas aí. Oi? Esse daqui também, né? Isso, é bom porque ele não dá erro. E cria duas, tá? Divide ela em duas. Com dois, hein? Isso. Não precisa ser exato, né? Aí formata as duas. Aí a de baixo não está criada. Pode ser o total. Formata as duas. Isso aí. Vamos instalar nessa de 195 aí. É só avançar. Isso. Aí ele vai começar a copiar os dados. Começar a copiar os dados e jogar os dados para dentro do HD. O que você particionou foi aquela HD que a gente viu lá no começo, a santinha de lá, de 500 GB. Beleza? Aí ele está copiando aí. Beleza? Ele vai subir nessa porcentagem aí. E aí ele vai fazendo a instalação. Beleza? Alguma dúvida? É difícil? Não. Fácil, né? É claro que a gente vai ter que fazer esse processo várias vezes, né? Várias vezes para pegar a mãe aí, né? Se acontecer algum problema, a gente já detectar. E ele vai subindo ali, ó, já está 15%. Então, o que ele está fazendo aqui? Está fazendo nesse processo aí? Ele está jogando, enviando os dados para a HD. Então, a memória está atuando aí já. Se tiver algum problema com memória, já aconteceu comigo de aqui da tela azul. Erro lá, tá? Então, aqui ele já está executando ali, está subindo lá. 33%, 34%, e ele vai subindo ali. Entendeu? Até chegar ao processo ali de finalização. Beleza? Tem algumas etapinhas lá no final, nome de usuário, algumas outras coisas ali, são básicas, mas as etapas mais importantes são essas aí. Tranquilo, gente? Tá? E esse processo, se eu fosse fazer também aqui, né? Se fosse usar aqui, ó, fazer pelo CD aqui, ó, poderia fazer, mesma coisa. Fiz muito pelo CD. Tanto é que eu tenho
uma pasta cheia de CD, né? Antigamente era CD, DVD, agora não, há algum tempo já pendrive, né? E dá para fazer por outros meios também. Mas sempre é essa mesma etapa aí. Beleza? Alguma dúvida? Então, isso que eu falei hoje, nessa aula, é muito importante. Aqui, a gente nem entrou aqui, ó. E isso que vem antes, que é tudo isso que vocês viram aqui hoje, é extremamente importante para depois chegar aqui. Aí, agora a gente vai chegar aqui. Então, a gente não chegou aqui ainda, a gente só fez as etapas anteriores. Trabalhou com as etapas anteriores. Beleza? Alguma pergunta, alguma dúvida? Beleza? Então, aqui a gente vai ter que esperar finalizar aqui, ó, para você fazer lá. Tá? Fazer lá um processo lá. Tá? Aí ele vai evoluindo, já tá no, tá ali no 92%. Não é muito lento, porque a memória já influencia também, né? Outra coisa que você pode analisar também é a máquina lá, né? Eu vou fazer a instalação, eu pego e eu analiso lá, né? Quantidade de memória que tem. Também influencia na sua instalação. Outra coisa também é as características, né? Eu não posso colocar um Windows 10 em qualquer máquina. Tem as características, né, para eu colocar o Windows 10. A texto, viu lá, tem 1 GB. Fica legal, Luiz? Não fica. Não adianta você colocar uma máquina de 1 GB Windows 10. Não adianta. Você tem que olhar isso também, tá? Analisar isso. Tem 4 GB. Aí foi rapidinho, tá vendo? Então, 1 GB lá, claro, se está na sua bancada, está lá na sua bancada, no seu ambiente de trabalho, você pode até fazer um teste. Mas eu não aconselho. Tem as características, tá? Você pode até buscar e ver as características, mas não é legal. É lento demais, não fica legal, tá? Aqui, ó, pode vir aqui que ele inicializa. Aí, aí ele já vai para as outras etapas, o final da instalação agora. Então, aqui foi de forma detalhada aí o processo de instalação. O processo pelo qual vai ser feita a instalação do sistema. E ele vai lá para o post, aquele que eu falei, em busca do sistema operacional, e ele vai só finalizar o processo. Aqui, ele já jogou os dados para dentro da HD. Na verdade, aí, agora, ele já está lendo os dados da HD. Ele não está lendo o pendrive mais. Se eu quiser tirar o pendrive aí, eu posso. Ele já está lendo os dados da HD. Entendeu? Porque sabe aquele processo de 0 a 100% lá? Aquele processo ele está transferindo do pendrive, que é o processo de instalação. Instalação é isso, né? Você transferir os dados para dentro da HD. Então, agora o sistema está dentro da HD. O sistema já está. Ele vai só fazer algumas etapas aí finais aí, vai. Aí sim, Luiz. Robozão do Luiz aí, ó. É, robozão. Então é esse processo aí, entendeu? De instalação. Então esse processo aí tem que estar muito bem feito, né? Muito bem estabelecido para aí a gente falar da aula 4. Então não pode ter dúvida. Aí está iniciando o serviço. Ele vai iniciar o serviço e vai finalizar. Aí aqui que começa a aula 4. E todo o sistema, todo o software, ele tem uma tela inicial. O Windows também tem, que é essa tela que vai iniciar agora. Está preparando lá, preparando o sistema e vai finalizar, tá? Eu só vou mostrar essas etapas finais, o que vocês têm que fazer. E aí tá pronto. E aí tá chique, tá pronto já, certo? Tá pronto para lá, preparando.
Tenta fazer lá agora. Deixa eu fazer lá. Mesmo esquema, tá? Aí vai finalizar aí. Tá? Tem que ligar aqui dentro. E você quiser, tanto faz, pendrive ele é plug and play. Isso. Embaixo tem uma porta também. Aí tá ligado certinho, tá? O isso que fez tá certinho. Então pode pôr naquela porta lá. Aqui, ó. Tem uma aqui, ó. Aí tá finalizando. Ele vai ter mais umas 2 etapas aí e já finaliza. Falou? Então, isso. Ctrl Alt Del, mesmo esquema. Deixa eu ver. Qualquer coisa pode ir por aqui também. E aí? Aí liga novamente. Tem esse botãozinho aqui. O mesmo esquema. Vai para o setup. Lembra? Uhum. Como que vai para o setup? Tecla D. F1. O Ctrl Alt Del ele reinicia, tá? É isso que serve o Ctrl Alt Del. Aqui ele está apresentando um. Vamos ver. Aí você tem que fazer uma análise aqui, ó, desliga de novo. Aí liga o mesmo processo aí, liga ele e tenta acessar o setup. Já segura a delete aí. Aí ele vai entrar no setup, o mesmo processo aí.